Oi, gente! Eu sou a Jennifer Jung, sou psicóloga e faço parte da equipe de gestão de pessoas aqui da Operante. Nesse webinar, a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout, que é também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. Eu vou trazer aqui alguns pontos que auxiliam na identificação de comportamentos inerentes a essa síndrome e também algumas dicas ali para a gente prevenir aí esse comportamento, para a gente não chegar nesse comportamento de exaustão profissional. O Thiago, que é o gestor do time de suporte, ele vai trazer depois alguns aspectos de como a gente consegue identificar dentro do sistema operandi se alguém do nosso time está com alguma sobrecarga de trabalho. Este webinar ele é gravado, mas eu e o Thiago a gente vai estar online aqui, então se tiver alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram comentar ou perguntar, escreve aí no chat que no finalzinho do webinar a gente vai responder para vocês. Vamos lá? O que é a síndrome de burnout? A principal causa dessa doença é a sobrecarga de trabalho. Porém, alguns profissionais, eles podem assumir atividades, desafios aí onde eles se sintam com uma extrema dificuldade de realizar, por entenderem que de repente não tem aquela capacidade para fazer, para cumprir o que foi colocado. Então, além da sobrecarga de trabalho, pode ser que o desafio seja muito maior e a pessoa se sinta incapacitada de realizar. O termo burnout, ele foi cunhado na década de 70 por um psicólogo chamado Herbert Freudenberg. Esse psicólogo, inclusive, ele começou a observar o seu próprio comportamento diante do trabalho, onde antes ele achava que era muito produtivo, onde ele se percebia que ele tirava prazer, vamos dizer assim, do próprio trabalho, ele começou a entender que ele estava se sentindo desgastado. Ele começou a olhar para a sua própria rotina, a perceber também como é que era a rotina dos colegas e tentar identificar o que estava causando aquela exaustão para ele e depois catalogar, vamos dizer assim, os sintomas que ele estava sentindo. E quais são as fases até se chegar à síndrome de burnout? Alguns profissionais da saúde trazem ali 10, 12 passos. Eu vou falar de alguns deles aqui. A primeira fase é uma compulsão por reconhecimento. É natural que as pessoas busquem reconhecimento no trabalho, só que alguns profissionais acabam exagerando a dose nessa busca por reconhecimento. Então ficam horas e horas trabalhando, querendo mostrar resultados e acaba tendo uma competição, vamos dizer assim, não tão saudável no trabalho. Por essa busca de resultado, a pessoa fica às vezes imersa ao trabalho por horas e horas, sem perceber inclusive o tempo passar. Num segundo momento, a pessoa já começa a achar que tudo é prioridade. Então, tudo que aparece na pauta dela é prioridade e ela começa a colocar uma cobrança excessiva sobre si, porque precisa resolver tudo e precisa resolver rápido, precisa entregar os melhores resultados, em tempo recorde. Então, tudo é prioridade nesse segundo momento. Na terceira fase, ela já começa a negligenciar as próprias necessidades. Então, comer, dormir, isso tudo vai ficando de lado em função do próprio trabalho, ela só tem tempo para o trabalho. Depois disso, numa quarta fase, a pessoa já começa a ter conflitos internos, ela começa a querer negar que está tendo algum tipo de problema e vai se escondendo cada vez mais atrás do trabalho. Então, é comum nessa fase ter sintomas físicos, como dor de cabeça, problemas gastrointestinais, a perda de sono, comum ter insônia nessa quarta fase. Depois disso, numa quinta fase, ela começa a ter o que a gente chama aí de distorção de valores. O que antes para ela era importante, como família, amigos, um tempo com essas pessoas, um momento de lazer, isso acaba ficando muito de lado. Ela acaba se tornando escrava do trabalho, porque ela não entende, inclusive ela começa a se sentir culpada se ela passa um tempo com a família e com os amigos, porque o trabalho está chamando ela para realizar lá o que ela precisa fazer. Depois disso, numa sexta fase, a pessoa começa a entrar no que a gente chama de negação. Ela fica muito mais intolerante, começa a achar que os próprios colegas de trabalho são incapazes, ela não consegue ver valor nas pessoas, acha que eles são preguiçosos, que eles não estão conseguindo fazer, conseguindo realizar. Então só ela, é que se compromete e que realiza. Ela começa a ser um pouquinho mais crítica nessa fase. Inclusive, nessa fase, ela não aceita ajuda. Nenhuma ajuda que vem de fora vai auxiliá-la, Até porque ela entende que ela faria melhor, que ela ia conseguir dedicar o melhor tempo e ia fazer da melhor forma possível, vai ter os melhores resultados. Já na sétima fase, é uma fase de isolamento social, porque as relações começam a se tornar complicadas e difíceis. Então é natural que a pessoa comece a se isolar e não querer mais
participar de reuniões, né? Ela não querer mais entrar em situações que possam provocar, por exemplo, um conflito. Nessa fase, é comum as pessoas, inclusive, abusarem de substâncias químicas, de álcool, quem fuma, fumar excessivamente. Tudo isso é feito para aliviar a tensão que ela já está sentindo naquele momento. Numa 8ª fase, começam a ter alterações comportamentais. As pessoas que estão em volta já começam a perceber uma certa irritabilidade, uma falta de paciência, raivas sem motivos, explosões, né, de raivas numa determinada situação que não necessitaria tanto. Uma certa crise de ansiedade pode acontecer também nessa fase. Na 9ª fase, a pessoa já não consegue se valorizar e nem valorizar o outro. Então, uma despersonalização, né? Assim como ele já começava a ser um pouquinho mais crítico e exigente com os outros, ele começa a ser consigo. Então não consegue perceber que a sua capacidade, a sua forma técnica, enfim, começa a duvidar da sua capacidade. Então sua autoestima começa a ficar mais baixa. Depois disso, numa 10ª fase, vem a sensação de vazio. O indivíduo começa a se sentir sozinho, porque já está se isolando, suas relações já estão, né, complicadas, já foram afetadas. Ele sente que está à deriva, começa a se desiludir, pensa que o trabalho de repente não era aquilo tudo, não significa tanto. Depois vai para uma 11ª fase aí que a gente pode chamar de um início de depressão, onde a pessoa começa a ter comportamentos mais depressivos, uma tristeza profunda. Então já começam a aparecer aí comportamentos inerentes à depressão. Essa 12ª fase é quando a pessoa entra num colapso emocional e físico. Falando um pouco sobre os sintomas da síndrome de burnout. Eles são divididos em físicos, psíquicos, comportamentais e defensivos. Os sintomas físicos são a insônia, a fadiga frequente, dores musculares, problemas gastrointestinais. As mulheres podem ter uma alteração no ciclo menstrual, enxaquecas, é natural baixar a imunidade, então ficar suscetível aí a contrair algumas doenças, né, como uma gripe, um resfriado, a pessoa fica mais suscetível, né, com o sistema imunológico mais baixo. Algumas disfunções sexuais. Os sintomas psíquicos, eles são desatenção, falha de memória, pensamento mais lento, tem um sentimento de alienação e solidão, acaba sendo um pouquinho mais impaciente, tendo uma sensação de incapacidade, de insuficiência, uma baixa autoestima, uma labilidade emocional, então acaba tendo alteração de humor. Esses são alguns sintomas psíquicos. Os sintomas comportamentais, eles acabam sendo mais da questão da conduta da pessoa, né? Então, a conduta acaba sendo uma conduta mais negligente, como a gente já falou, a pessoa deixa de comer, deixa de dormir, né? Acaba tendo um comportamento negligente com a sua própria saúde. A irritabilidade, a agressividade, né? Comportamentos que as pessoas começam a perceber quem está em volta. Uma incapacidade de relaxar, a pessoa não consegue parar, tirar um tempo, ficar parada, inclusive, né? Dificuldade de aceitar mudança, perda da iniciativa, às vezes fica até difícil de tomar decisão. O aumento do consumo de substâncias que podem ser prejudiciais à sua saúde, como o excesso de bebida alcoólica e outras drogas, o tabaco. E às vezes pode ter um comportamento que se coloca em risco, inclusive pode ter aí um comportamento de ideação suicida. Já os sintomas defensivos é aqueles sintomas onde a pessoa acaba, para se defender, buscando o isolamento social, a reclusão, perda de interesse de interagir com outras pessoas, né? Porque se ela vai interagir com outras pessoas, ela acaba se colocando em situações mais desconfortáveis. A perda de prazer por atividades de lazer, por exemplo, é uma forma de defesa. O próprio cinismo, né, que ela tem com as outras pessoas e com ela mesma. Bom, e como é que faz o diagnóstico? Os profissionais mais habilitados para fazer esse diagnóstico são os psicólogos e os psiquiatras. Eles que vão poder, inclusive, determinar, né, se é uma síndrome de burnout ou, de repente, algum outro problema que a pessoa possa estar enfrentando e indicar o melhor tratamento. Algumas pessoas, inclusive, têm dificuldade de entender que podem estar passando por um momento dessa síndrome de burnout. Então, as pessoas que estão em volta, que percebem esses comportamentos que a gente falou ainda há pouco, podem sinalizar para a pessoa que está na hora de buscar auxílio. Falando um pouquinho sobre saúde pública, dentro do SUS, as pessoas podem buscar esse tratamento. A gente tem o RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, e dentro do RAPS existem os CAPS, que estão aptos
a atender a pessoa para fazer desde o diagnóstico até o tratamento dentro da rede pública de saúde. E como que é feito o tratamento? Basicamente, o tratamento ele é feito através de psicoterapia. Então, a pessoa precisa reconhecer que tem uma dificuldade e dentro, né, de uma psicoterapia onde essa pessoa vai ser acompanhada por um psicólogo, ele vai conseguir compreender melhor os comportamentos que levaram ele a essa exaustão profissional. Então, o psicólogo vai auxiliar nesse momento, ter um novo olhar para o trabalho. Então, a pessoa vai conseguir desenhar aí uma nova rotina, ou seja, vai fortalecer aí um novo estilo de vida. Existem alguns tratamentos que são necessários utilizar medicação. Então, aqui eu reforço que o psiquiatra que vai poder recomendar quando precisa, quando há necessidade de uma intervenção medicamentosa, porque às vezes a pessoa já está num nível tão severo que vai precisar tomar ali algum ansiolítico, um antidepressivo, dependendo de cada caso, e é o psiquiatra que vai poder recomendar. Mas paralelo a esse tratamento medicamentoso, é importantíssimo a pessoa fazer a psicoterapia, porque é na psicoterapia que ele vai aprender um novo jeito de lidar com a sua rotina, né? Então ele vai conseguir encarar o seu trabalho de uma outra forma, porque ele foi construindo esse comportamento, né? E agora ele precisa pensar num novo jeito de lidar com isso que acabou acarretando aí numa doença como a síndrome de burnout. Uma das primeiras recomendações quando se tem o diagnóstico da síndrome de burnout é que a pessoa tire férias, para que ela possa focar em atividades mais prazerosas, como momentos de lazer com a família, com os amigos. É importante também que ela tenha uma rotina de atividades físicas e que ela também possa focar em algumas atividades que vão auxiliar ela a diminuir esses níveis de estresse, como técnicas de respiração, de meditação, são super recomendadas para esse primeiro momento do tratamento. E como prevenir a síndrome de burnout? Como que a gente faz para não chegar nesse nível de esgotamento? A primeira coisa é a gente avaliar como que está o nosso nível de satisfação com os pontos que a gente considera importantes para a nossa vida. Existe uma ferramenta chamada Roda da Vida, é uma ferramenta de autoconhecimento, está disponível na internet, rapidinho, né, pesquisando você já consegue encontrá-la. Ela leva em consideração 4 aspectos, né? O nível de satisfação com relação à vida, né, que a gente considera em nível pessoal, profissional, de relacionamentos e de qualidade de vida. Esses 4 pontos, inclusive, são divididos em 12 subfatores, onde a gente é convidado a dar uma nota de 1 a 10 para cada subfator desse, e no final a gente consegue observar de forma gráfica quais são as áreas que a gente está sentindo que está dando mais atenção e que está legal, e as outras que a gente está um pouquinho negligenciando. Então, de forma gráfica, a gente já consegue perceber ali, opa, tem pontos aqui que eu tenho que dar um pouquinho mais de atenção. Então, essa é uma ferramenta que eu super indico, acho que é muito fácil, né, de a gente observar o como que está o nosso dia a dia, o quanto que eu estou destinando do meu tempo para esses setores da vida. Então, a partir do momento que você vai avaliar ali, né, essa ferramenta da Roda da Vida, você pode perceber que, de repente, aqueles pontos que estão mais negligenciados, você pode criar um planinho de ação ali para melhorar isso. Então, por exemplo, né, se de repente você percebe lá que a parte da saúde, da alimentação, de atividade física está sendo um pouquinho negligenciada, que tal aí, né, buscar um planinho de ação para fazer atividade física em casa, mudar a dieta. Depois que a gente olha para essa roda da vida, que a gente percebe aonde que a gente está negligenciando e aonde que a gente está dando atenção, a gente já se sente provocado, né, depois da reflexão que a gente fez, para melhorar esses aspectos ali que a gente estava deixando de lado e criar plano de ação, né? E a melhor forma de prevenir a síndrome de burnout é criar estratégias para não cair nesse estresse do trabalho, né? A gente acaba criando aí uma rotina, um estilo de vida onde a gente tenta equilibrar todos esses fatores da vida aí para não entrar num loop aí de só trabalho, 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 trabalho e não equilibrar com esses outros pontos da vida. E como prevenir a síndrome de burnout em tempos de pandemia. A gente sabe aí que esse novo cenário que se apresentou pra gente aí desde março, a gente vem vivendo ele, é uma situação única, onde muitos colegas acabaram perdendo o emprego, aqueles que ficaram tiveram que dar conta do recado, ou seja, acabaram acumulando mais funções. Os próprios gestores, né, de agência, donos de empresa, acabaram triplicando seus esforços para manter a empresa viva. Então a gente sabe aí que a sobrecarga de trabalho é algo bem inerente desse momento que a gente está vivendo. Mas o que a gente pode fazer
para manter um equilíbrio, né? Porque é muito importante, por mais que a gente tenha sido impedidos aí pela pandemia de exercer algumas atividades que antes a gente fazia, que inclusive auxiliavam nesse equilíbrio emocional, é importante que a gente continue, né, que a gente olhe, preste atenção para isso e perceba o que a gente pode fazer nesse momento de isolamento social, onde a gente tem algumas restrições. Então, algumas dicas que eu trago aqui é a seguinte: mantenha os teus relacionamentos, né, ativos. Então, assim, entre em contato com aquelas pessoas com quem você gosta de conversar, amigos, familiares. Existem muitas ferramentas gratuitas, né? E que a gente consegue fazer videochamadas, conversar com as pessoas. Inclusive, existem jogos, né? Que dá para se divertir de forma online aí e continuar tendo um momento de confraternização com aquelas pessoas com quem a gente gosta. Uma outra dica é: façam atividades que fujam da rotina. Algo que você, né, às vezes não prestou atenção, nunca teve tempo para fazer, como por exemplo, alguma atividade lúdica, pintura, recorte, colagem, mudar um móvel da casa, fazer uma receita nova, né, um bolo, um prato novo, algo que mexa um pouquinho, que te tire da zona de conforto, que exija um pouquinho mais da tua criatividade, porque esses são momentos aí de relaxamento. A gente sai daquele estresse do trabalho e vai fazer uma atividade que não estava acostumado a fazer. Isso é muito importante para a saúde emocional. Um ponto importante é: evite pessoas negativas. A gente já é inundado aí de informações, né? Então é muito importante a gente estar em contato com pessoas que nos tragam algo que vá acrescentar, algo que vai nos deixar melhor, mais felizes, mais tranquilos. Assuntos pesados, pessoas muito negativas, muito pessimistas, acabam deixando o nosso humor um pouquinho mais abalado. Então se afaste das pessoas negativas. Se de repente está difícil passar por esse momento, converse com alguém de confiança. Se for necessário, busque ajuda profissional. Tem bastante psicólogos, psicoterapeutas aí que estão disponíveis, inclusive de forma voluntária, para auxiliar nesse momento de pandemia, para aliviar as tensões. Às vezes o fato de você dividir com alguém essas angústias, alguém de confiança, claro, que tenha técnica para fazer esse atendimento, você já alivia suas tensões. Isso facilita muito depois ali no equilíbrio, né, da sua saúde emocional. Faça atividades físicas todos os dias, né, ou tenha uma frequência de atividade física. Sabemos que não temos como ir, por exemplo, na academia, como tinha o costume antes da pandemia, mas existem aí vários instrutores, vídeos na internet demonstrando como que a gente pode fazer atividade física dentro de casa. Inclusive, as próprias academias acabaram disponibilizando aí dos seus profissionais, né, uma rotina, uma frequência de atividades que dá para fazer com a própria força do corpo ou com alguns objetos que a gente tem em casa. Então, o importante é movimentar o corpo, tá? Nesse momento também é muito importante evitar o consumo excessivo de álcool, de cigarro, tudo aquilo que possa prejudicar ainda mais a nossa saúde física, porque ela também de alguma forma acaba prejudicando a nossa saúde emocional. Descanse adequadamente. Aquela recomendação de 8 horas de sono é bem importante, né? Que a gente tenha uma noite boa de recuperação de um dia para o outro. Algumas pessoas estão na modalidade home office, então acaba estando em casa trabalhando, né? Dividindo esse espaço, o momento da vida pessoal com o momento da vida profissional. Então é importante conseguir tirar um tempo para descansar também. É natural que algumas pessoas, às vezes, em home office, acabam trabalhando mais tempo ou se sentindo sobrecarregados, inclusive porque, né, tem as atividades de casa para fazer e tem as atividades do trabalho. Então é importante, quando for entrar no momento do trabalho, estar dedicado ao trabalho. Quando for entrar no momento de, né, bateu ali o horário de ir para as atividades pessoais, desligar do trabalho para poder ter um momento de relaxamento e ter uma boa noite de sono. E por último, redefina seus objetivos. Se você ainda não fez isso, faça agora. Às vezes a gente está com muitas prioridades, né? Tudo é prioridade, tudo é prioridade. A gente está vivendo um momento único. Então dá uma olhadinha no seu planejamento pessoal e profissional, reveja os pontos, veja se você não está se sobrecarregando demais. É muito importante redefinir esses pesos justamente para não ter uma sobrecarga de trabalho. E falando nisso, o Thiago, que é o gestor do suporte, ele vai agora falar um pouquinho com vocês como que dentro do próprio sistema operandi a gente consegue observar
as equipes de trabalho, se elas estão com sobrecargas de trabalho ou não. Ali, através da pauta e dos relatórios, né, ele vai explicar de forma super simples ali como que vocês aí que utilizam o sistema operandi podem identificar se alguém da equipe está passando por alguma sobrecarga de trabalho, tá bom? Thiago, é contigo. É isso aí, Jennifer. Deixa que eu sigo por aqui agora. E a ideia é eu falar um pouquinho no sistema sobre ferramentas que podem auxiliar a identificar sobrecarga de trabalho e, claro, evitar a síndrome de burnout. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a organização do sistema. É muito importante, principalmente para quem trabalha na área de jobs, que o máximo de informações sejam preenchidas. Eu vou explicar melhor. Em jobs, você tem tarefas, você tem prazos, tem data de início das atividades, responsáveis, tem o timesheet. Então, são informações muito importantes que auxiliam no controle da pauta. Você vai saber quando é que uma atividade inicia, quando ela termina, com quem ela está. E também você pode utilizar a gestão do tempo para identificar a produtividade da sua equipe, além, claro, de identificar possíveis gargalos em relação às atividades. Se você já faz uso dessas informações bem completas no sistema, show, é isso aí mesmo. Você já tem condições de avaliar se existe sobrecarga no sistema, mas como tem alguns clientes novos também participando do webinar, a ideia é só reforçar essa informação, ok? Vou abrir aqui o job conteúdo de blog. Inicialmente, em cabeçalho, nós temos a data de início, é a data de fim deste conteúdo, todas as tarefas que devem ser cumpridas para a entrega final do job, quem é responsável por cada uma delas e seus respectivos prazos. Não esquecemos de usar o timesheet, tá? Ferramenta bem importante e aliada para identificar a sobrecarga de trabalho também. E agora que eu reforcei o uso desses campos, vamos falar um pouquinho aqui da pauta por responsável. Para delegar tarefas, o gestor de pauta ele precisa conhecer muito bem a capacidade produtiva da equipe, né? E através até dos relatórios do sistema, você consegue identificar e ter uma média para saber quanto cada colaborador consegue entregar por dia, por semana, por mês, certo? Essa pauta aqui, por responsável, ela é bem intuitiva. Eu tenho basicamente em colunas quem são os responsáveis e também o volume de jobs para cada uma das pessoas. A primeira coluna é a coluna sem responsável, ou seja, são aquelas atividades que não têm donos, tá? E na medida do possível, conforme abrir uma brecha na pauta da sua equipe, você consegue arrastar ela para a coluna do colaborador, tá? Aqui eu tenho a Cris com 28 atividades na sua pauta, o Marcos com 30, o Pedro com 30, o Thiago com 76. Então, dependendo da capacidade produtiva de cada um, você vai colocando mais tarefas para que as pessoas possam desenvolver. Então, por isso que ela é bem importante. Você consegue avaliar, de acordo com o volume de informações, né, o volume de jobs que cada um possui, se existe uma sobrecarga de trabalho. Então, vale ficar atento a essa informação. Outra pauta que eu gostaria de falar é a pauta Jobs Timeline. Agora a gente começa a entender o porquê é tão importante preencher o mais completo possível os jobs dentro do sistema. A pauta Timeline, ela segue um formato de Gantt, onde você consegue visualizar por dia, semana ou mês, o quanto está cheia a pauta de seus colaboradores. A primeira linha é sem responsável, são atividades sem dono, que eu mostrei na pauta anterior. Você consegue ter essa visualização aqui também. E um pouquinho mais abaixo, eu tenho a pauta dos colaboradores. Alguns pontos que vocês devem ficar atentos quando existe este número ou sobreexposição de tarefas. Por exemplo, no dia 8, a Cris ela tem 4 jobs para entregar dia 8 de setembro. São textos que devem ser entregues. Claro que existem situações que colaboradores têm jobs mais rápidos a entregar no mesmo dia e faça sentido aquele colaborador ter um número maior de tarefas a entregar. Mas pode ser que às vezes no lançamento de um job não foi verificado como estava a pauta do colaborador naquele momento e um job tem o prazo de entrega de outro job e o colaborador não teria como entregar as duas tarefas no mesmo dia. Um exemplo. Então por isso que é muito importante, sempre também antes de lançar uma atividade na pauta, identificar como que está a pauta do colaborador naquele dia ou naquele prazo, até para que evite então a sobrecarga de trabalho. E se acontece de lançar uma atividade com o mesmo prazo, você também tem que identificar o que é prioridade, verificar talvez com a pessoa que lançou o tráfego, o gestor da pauta, o que é prioridade, o que você precisa entregar primeiro. Então, é uma ferramenta legal nesse sentido que pode te auxiliar no que realizar primeiro, Então, basicamente, é uma linha do tempo que você vai identificar
quando as atividades iniciam na pauta do colaborador e quando elas terminam. Até quando você deseja lançar uma nova pauta, você tem o botão de mais aqui, você consegue fazer o lançamento a partir desta pauta. Identificar, a partir do dia 20 até o dia 24 aqui eu tenho um job só em relação a texto que a Cris pode fazer. Então, tranquilamente aqui eu poderia incluir uma nova pauta para ela entregar. A partir do dia 26, não tenho nenhum job de entrega previsto para essa data. Você consegue também ser mais preciso em relação a prazos para clientes, olhando a pauta das pessoas que vão desenvolver as atividades. Então, tem várias ferramentas aí em mãos, né, para auxiliar, principalmente em questão de planejamento, evitando sobrecarga de trabalho. E por último, eu gostaria de falar um pouquinho em relação aos relatórios do sistema. No início do webinar eu comentei que o timesheet pode ser um grande aliado em relação à produtividade, em relação à sobrecarga de trabalho. Às vezes os colaboradores podem fazer mais horas do que deveriam, e é esse o objetivo de mostrar o relatório geral timesheet. Logo na tela inicial, aqui nos gráficos, em resumido, você pode visualizar aqui por colaboradores quanto tempo foi apontado em relação às horas de trabalhos. Tá? Aqui, por exemplo, eu consigo visualizar que o Marcos tem 40 horas de horas normais, mais 14 horas de retrabalho, então ele fez 54 horas de trabalho. Então ele fez 54 horas de horas apontadas no sistema nas suas atividades. Você pode identificar até por período. Geralmente, até pela Constituição, são 44 horas de jornada semanal e você pode fazer um filtro por semana. Então, por exemplo, semana passada, do dia 24 até o dia 28, confirmar, não buscar. Você pode mexer nos filtros também por determinados períodos. Foi na última semana que foi apontado 54 horas em relação ao Marcos. Então vale também acompanhar, ficar mais de perto em relação ao Marcos, por que ele fez tantos apontamentos assim de horas. E a gente consegue também identificar em relação a retrabalho. No sistema você consegue fazer essa distinção do que são horas normais de entregas em relação aos trabalhos e o que às vezes atividades que vão e voltam e aí gera retrabalho no sistema, que o ideal é que tenha o mínimo possível, né? Às vezes não é culpa, né, dos colaboradores, mas pode ser que às vezes o próprio briefing não veio completo de informações e acabou afetando na entrega final do colaborador, tá? Então por isso que é bem importante acompanhar as informações para que também você se aproxime mais, né, do seu colaborador, entenda melhor, acompanhe os projetos que ele também está entregando, sempre pensando, né, em uma solução legal para ambas as partes. E lembrando, né, que com a pandemia, muitas empresas podem fazer menos horas também, né? 30 horas, por exemplo, não segue a regra, né? Você sabe exatamente a jornada da sua equipe durante a semana, mais ou menos uma previsão, né, em relação às horas da jornada, ok? Essa aqui foi uma visualização resumida do relatório, mas se você também quiser visualizar em detalhe, pode fazer, pode exportar, levar para uma possível reunião, mais filtros também, personalizar conforme a sua necessidade. E por último, uma dica, né? Vale também conversar com o seu chefe, né? Se você se sente sobrecarregado, vale também comentar isso com ele, né? Porque isso pode estar afetando tanto a sua vida profissional quanto a pessoal. Que nem a Jennifer falou, deu vários exemplos lá no início do webinar, né? E eu acredito às vezes que a gente tem um pouquinho de preconceito em relação ao timesheet. Nos sentimos assim controlados. Mas eu posso até pegar como exemplo, nós aqui no Operante também fazemos o uso do sistema para a gestão das nossas atividades, usamos o timesheet e depois que a gente começou a utilizar, realmente é uma ferramenta para controle mesmo, né? Mas ela pode ser utilizada em nosso benefício, né? Porque a gente sabe em quanto tempo a gente consegue entregar uma atividade e isso vai facilitar muito, às vezes, na hora de justificar, até para o nosso gestor, né? Que existe uma possível sobrecarga de trabalho, existe um volume maior de jobs na pauta do que deveria, porque você contém a média certinho de quanto tempo você entrega cada atividade. Então fica muito mais fácil justificar se você tem essa informação. Então sempre é muito legal também ter essa liberdade de conversar com o seu gestor para que vocês consigam chegar na melhor solução possível. E é isso, pessoal. Fez sentido para vocês? As informações foram passadas no webinar? O que a Jennifer falou, as ferramentas que eu apresentei agora para vocês, a gente vai ficar disponível no chat para conversar um pouquinho com vocês, caso tenham dúvidas, mas também vai ter uma opção de formulário de sugestões. Vocês podem deixar algum comentário, sugerir assuntos que vocês gostariam que a gente falasse em um webinar. Pode fazer alguma reclamação, alguma sugestão de melhoria. Fiquem à vontade, tá? A comentar, a dar feedbacks para a gente, ok? Nós vamos ficar mais um pouquinho, então, aguardando possíveis dúvidas para sanar todas elas, tá bom?
Então, para quem for saindo, fica aqui o nosso agradecimento pela participação no webinar. Até a próxima, pessoal, e conte com a gente.